que estão me acompanhando. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, meus amados ouvintes da Palavra de Deus, irmãos em Cristo, a Igreja do Senhor e todo o seu povo na face da terra. Nós estamos trazendo uma palavra da parte de Deus nesse momento para o seu povo. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 7,14. 7,14, que diz a palavra do Senhor para nós nesta manhã. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus amados irmãos, o que nós vemos nesta grande mensagem da parte de Deus, no livro de 2 Crônicas, nós estamos vendo uma grande passagem da parte de Deus, uma exortação ao povo a buscar ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A primeira coisa que nós vemos aqui nessa passagem é Deus chamando o povo, o seu povo, a se humilhar. É necessário que a gente se humilhe. É tempo de humilhação, é tempo de nós buscarmos ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É necessário que ele nos ouça, mas para ele nos ouvir, nós precisamos de se humilhar. A oração, não é simplesmente eu dobrar o meu joelho e falar com Deus. Que orar é falar com Deus. Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que eu falar com Deus, eu orar. A oração tem o sacrifício, a oração tem a humilhação. Se nós não queremos se humilhar diante de Deus, se nós não queremos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, não confessamos, não nos humilhamos diante de Deus, porque a oração é quebrantar-nos, é um quebrantamento. A oração é um meio de comunicarmos com o Senhor. Quando nós estamos em oração, estamos falando com Deus, estamos se comunicando com o Criador dos céus e da terra. E se nós estamos comunicando-se com o nosso Senhor e o nosso Criador, Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, nós temos que ficar diante dele em humilhação, porque ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é um ídolo, uma imagem de escultura. Ele não é um menino, uma criança, não. Ele é um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? E quando nós estamos diante desse Deus, nós temos que se quebrantar. Se humilhar aqui é se quebrantar. Porque nós temos que ser um vaso quebrado diante de Deus. E quando nós estamos em humilhação diante dele, nós estamos se quebrantando. Se humilhar, o meu povo que se chama pelo meu nome, que é a igreja do Senhor, antes era o povo de Israel, mas hoje é a igreja do Senhor. Se esse povo não se humilhar, não se quebrantar, não jejuar, que muitas vezes antes de orar nós temos que até jejuar. E depois da humilhação vem o quê? Orar. Eu não posso orar antes de me quebrantar, de me humilhar. E depois que eu estou humilhado, o que acontece? Eu vou orar. E depois que nós estamos em oração, falando com Deus, nós buscamos a sua face. Humilhar
orar, quer falar com Deus em humilhação, em quebrantamento, buscamos o que? A face dele. Mas será que nós estamos buscando a face dele? Ou estamos buscando as coisas materiais? Ou estamos buscando as coisas temporais? As coisas daqui, as coisas passageiras? Porque eu creio que nós, quando começamos a buscar a Deus de todo o nosso coração, quando nós se humilhamos diante de Deus, é porque o nosso desejo, meu amado irmão, não é as coisas deste mundo, não. O nosso desejo é as coisas celestiais. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós entramos na presença de Deus em humilhação, em oração, buscando a face dele, aí sim, aí nós estamos buscando primeiro o reino dele. Quantos não busca mais o reino de Deus? Busca as riquezas daqui, correm atrás dos prazeres daqui, do conforto. Muitas vezes ora, mas buscando as coisas materiais, as coisas temporais, o conforto daqui da terra. Mas buscar ao Senhor em humilhação, com quebrantamento, com o coração inteiro, com o coração quebrantado, em humildade, em santidade. E quando nós buscamos ao Senhor em humilhação, em oração, e buscamos a sua face, não buscando as bênçãos, mas buscando o Deus das bênçãos, o Deus que pode abençoar. O que vai acontecer conosco? Nós, e convertendo os seus maus caminhos também, não é somente se humilhar, orar, buscar a face, mas também se converter. Porque há muita gente que não se converte, ele se convence. Tem muita gente convencido, mas não convertido, mas nós devemos ser convertidos. Além de buscarmos a face de Deus, além de humilharmos diante de Deus, além de se quebrantarmos diante de Deus, também devemos se converter. Se converter. Aqui não só fala de orar, não. Esse versículo aqui, todo mundo aqui só visa logo a oração. Quando vamos fazer uma reunião de oração, geralmente comentamos esse versículo, falamos desse versículo, mas aqui não é só oração, não. Aqui fala também de quebrantamento, humilhação, buscar a Deus, se converter dos maus caminhos, abandonar o pecado, abandonar a falsidade, a vaidade. Converter dos maus caminhos é deixar a idolatria, os ídolos mortos. Isso é que Deus quer de nós. Quando fala de humilhação, eu me lembro de humildade. Humilhar é ser humilde. A Bíblia diz: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. É isso que nós precisamos, meu amado irmão. É isso que nós precisamos ser, humilde, manso de coração. Tanta gente brava, tanta gente ignorante. Tanta gente que só a graça, só a misericórdia precisa de mudança, precisa de ser transformado, não é nova criatura, não. Mas se nós estamos diante dele com o coração quebrantado, se nós estamos diante do Senhor, se nós estamos diante da sua presença, em humilhação, é que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, quando vem o tempo de calamidade, de sofrimento, quando Deus derramar a peste, quando Deus derramar a sua ira sobre os moradores da terra, e faltar o pão, e vir a seca, e vir o calor,
venha destruições. O que é que nós devemos fazer? Se humilhar diante do Todo-Poderoso. O que está acontecendo hoje na terra, irmão, é para o povo se humilhar. É para o povo reconhecer que há um Deus que controla tudo. Eu fico dando glória a Deus em ver tudo parado. Deus parou tudo. Deus colocou a terra de cabeça para baixo. Mas o homem carnal, ele não entende isso não. É um culpando a China, é outro culpando a Itália, é outro culpando um governo, é outro culpando fulano, é outro culpando ciclano, cada um coloca a culpa no outro, o outro culpa as igrejas de prosperidade, culpa o Satanás, o diabo. Mas eu quero dizer que nem ninguém, nem o homem, nem o diabo, mas é a mão de Deus, por causa do pecado, é a ira de Deus descendo sobre a terra. É um sinal do tempo, esse vírus é um sinal do tempo, é a vida de Jesus. E muitos crentes dormindo. Desperta, igreja, desperta que Jesus está voltando. É se humilhar, o remédio é isso, é se humilhar, orar, buscar a face do Senhor, se converter dos pecados, abandonar as mentiras, abandonar as novelas, os filmes mundanos. Ou você é ou não é, meu irmão. Ou você pode ou não pode, ou você tem ou não tem. Não existe dois termos, não. Crentinho, meio crente, não. Ou é crente ou não é. Ou é santo, ou é pecador, é imundícia, é imundo. Porque se eu não sou santo, eu sou imundo. Eu sou impuro. Eu não posso julgar você. Quem pode julgar você é a palavra de Deus e a sua consciência. Só quem pode julgar o homem, mas eu posso julgar a mim mesmo. Eu tenho andado no caminho de santidade, eu tenho buscado a santidade, eu tenho vivido uma vida de santificação, porque é a vontade de Deus que todo crente, toda a igreja foi chamada por Deus, foi tirada do mundo para servir a Deus em santificação. Assim como Israel foi tirado do mundo, do Egito, para ser santo, a igreja foi tirada do mundo para também ser santa. Então, se o povo se humilha, se quebranta, reconhece que é pecador, reconhece que não é nada, reconhece que precisa de uma vida de comunhão com Deus, de restauração. Porque a igreja de hoje precisa de restauração. A igreja de hoje ela precisa de uma restauração, precisa de um renovo espiritual, de um avivamento espiritual. Porque estamos vendo muito movimento, muitas mensagens para agradar. Eu podia chegar aqui falando um bocado de coisa para agradar. Trazer um bocado de promessa, de bênção, de fartura. Cadê os profetas da fartura agora? Cadê os profetas que profetizavam prosperidade? Cadê eles agora? Cadê as igrejas que pregam prosperidade, que pregam cura? Cadê elas? Estão fechadas. Porque a teologia da prosperidade é uma mentira, é um engano. Porque o verdadeiro cristão sabe qual é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus é para a gente viver uma vida de santificação, de preparação para o arrebatamento da igreja. Como é que eu vou me preparar para a vida de Jesus? Como é que eu posso ter uma vida de santidade se eu estou preocupado com coisas materiais? Se eu prego prosperidade, se eu vou atrás de prosperidade, se eu vivo de prosperidade, coisas materiais, vivo na ilusão da carne. Isso não é outra coisa a não ser a ilusão da carne. Cadê os falsos profetas agora para curar? Cadê? Teve um lá na Coreia que quase ia preso, um pastor. Que em vez dele curar, a igreja se tornou um agente do coronavírus.
Mas ele disse que ia arcar com os custos, com as mortes. Porque eu prefiro ficar em casa. É o conselho que eu dou a vocês: fiquem em casa. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Enquanto não cessar esta praga sobre a terra, fique em casa. Até a praga cessar, meu irmão. Até a praga cessar. Enquanto a praga não cessar, fique em casa. Não dê ouvido a falsos profetas, não. Porque Jeremias dizia ao povo: entregue-se, se rendam. Diz para o rei de Judá, para o povo de Judá, que ele se rendesse a um rei Nabucodonosor. Mas por causa do orgulho e por causa da falsa prosperidade, por causa dos falsos profetas que já existiam, os falsos profetas da prosperidade, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus não castiga, que Deus não mata, que Deus não fere. São falsos profetas, mas Deus mata, Deus fere. Eu tenho mais de 100 versículos aqui para dizer, se eu pudesse citar para você, anotado, que Deus mata. E essas pragas não é outra coisa, não é o diabo, não é o homem que eu não quero. Eu duvido Satanás criar um vírus, porque quem cria tudo é Deus. E se o vírus tem vida, então foi Deus que fez. Se ele não tivesse vida, ele não matava. Ele mata porque é um ser vivo. E quem criou foi quem? Quem criou todas as coisas, quem foi? Deus. E Deus cria o mal. Em Isaías capítulo 45:7, diz a Bíblia que Deus criou o mal para punir, para corrigir. Porque o homem não quer saber de Deus. E eu quero dizer mais, não só o homem lá do mundo, mas até na igreja do Senhor, muitas pessoas, eu duvido, se Jesus vier hoje, se subir a metade da igreja na terra, a metade dos que se dizem crente vai subir muito. Porque o que Deus está fazendo não é somente derramando a ira dele sobre a terra, sobre o mundo, não. Sobre os que estão lá fora, nas trevas, não. Até sobre os que dizem ser crentes. Porque tem muitos que têm só o nome de crentes, mas não são crentes coisa nenhuma. Vivem uma vida de pecado, de escândalo. Mas a Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas se eu me converter dos meus maus caminhos, abandonar o pecado, começar a agradar a Deus, começar a fazer a vontade de Deus, aí agora o Senhor vai ouvir minha oração. Aí ele ouve. Aí ele vai ouvir minha oração. Aí ele vai ouvir a tua oração. Quando nós abandonamos os nossos pecados, quando nós se convertemos ao Senhor. Porque há muita gente que ele é convencido, mas não é convertido. Tá assim, ó, de convencidos. Mas tem que se converter. O que interessa a Deus é a conversão. Deus não quer saber do passado de ninguém, não. Ele quer saber do hoje, a convenção agora. Ele não quis saber quando Jacó lutou com ele. Jacó era enganador. Um homem que não tinha respeito. Um imoral, um enganador, um mentiroso, um passador de cheque sem fundo, um tipo de pessoas que compra e não paga, que enrola as pessoas. Mas quando ele teve um encontro com Deus, naquele momento ele passou a ser Israel, ele saiu até mancando, Deus tocou nas coxas dele, o anjo do Senhor tocou nas coxas de Jacó, que ele saiu mancando.
Mas naquele momento, depois do encontro com Deus, ele passou a ser um novo homem. Até o nome dele foi mudado. De Jacó, mentiroso e enganador, para ser Israel, príncipe de Deus. Príncipe de Deus. Quando o crente, irmão, se humilha diante de Deus, quando ele busca a presença de Deus, não vai para um culto buscar as coisas terrenas, materiais, posição, honra. Hoje em dia as pessoas vão muitas vezes orar, buscar a Deus para ser eleito, para ganhar uma eleição. Os crentes tudo entrando na política. Parece que o mundo, parece que o céu não tem céu, que Jesus não vai buscar a igreja, o céu vai ser aqui mesmo. Mas quando nós se humilhamos diante de Deus e buscamos a face do Senhor de todo o coração, Ele ouve as nossas orações. E depois que as nossas orações são respondidas por Ele, quando a oração da gente é respondida pelo nosso Deus Todo-Poderoso, o que é que Ele faz? Ele manda um socorro. Não precisou de Deus mandar um exército, não, para destruir o exército de Senaqueribe, não. O exército da Síria, não, que queria invadir Judá, não. Quando o rei Ezequias era rei daquela cidade, daquele país, daquele povo. Não, somente um homem de Deus, Ezequias, um homem de Deus. E o clamor dele, a oração dele foi ouvida porque ele estava enquadrado dentro da palavra de Deus. E a oração dele foi ouvida por Deus, e Deus não mandou muito anjo, não, só um anjo só. E 185 mil soldados foram mortos. O que é esse vírus para Deus? Muitos zombam dele, isso é uma gripe, isso é zombando. Isso é a mão de Deus. A mão de Deus não é uma gripe, não. Isso é o exército de Deus. Isto é a ira de Deus sobre a terra. E com Deus não se brinca, Deus é fogo. Isso não é uma coisa qualquer, não. Parou a terra toda. País como os Estados Unidos da América está parando. Já morreu quase 1.000 pessoas lá nos Estados Unidos. Os homens, do jeito que são avarentos, por dinheiro, amam o dinheiro e parar tudo, irmão. É uma prova que isto é uma coisa pesada, vem de Deus, é a mão de Deus. Agora, para Deus não é nada. Porque o mesmo Deus que fere também ele sara. Agora, para Deus não é nada. Para mim, não. Para mim é um terror. Ou para você não é? Porque para mim é. E eu ando na presença de Deus. E eu ando diante de Deus. Eu sei minha consciência diante de Deus, como eu tenho andado. Como eu tenho, Deus tem me... tem falado comigo e tem mostrado que tem dito para mim que Ele tem se agradado da minha vida. Eu tenho andado diante de Deus, eu sei que eu tenho andado. Eu sei que eu ando diante da presença do Senhor, mas mesmo assim, eu considero isso uma coisa grave, pesada. Este vírus está assolando, está aterrorizando muita gente. Agora, para Deus, não. Para Deus, isso não é nada. Porque foi Ele que criou, tudo está no controle dEle. Ele fere, mas Ele também sara. Mas é necessário que eu e você se humilhe. Busque a face de Deus, dobre-se diante de Deus com ansiedade de ter uma vida de santidade. Deus, eu quero ser mais santo, eu quero ser fiel, eu quero ser obediente à tua palavra, eu quero guardar os teus mandamentos. Aleluia. Aí Ele sara. Aí Ele sara. Mas nós temos que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar.
Se eu obedecer a Deus, se eu for fiel a Deus, Ele vai estar comigo. Eu não estou obedecendo nenhum homem, não. Ficar em casa como estou agora. Não é para obedecer homem, não. Eu estou obedecendo a Deus. Porque os que obedecem a Deus, nós vamos ver agora os obedientes, os fiéis, os santos, os homens de Deus. É agora. Que não vai se rebelar contra as autoridades, não vai se levantar, mas vai dizer, meu pai, a igreja está sendo fechada, mas a igreja sou eu. O templo sou eu. Fechou uma casa de oração, mas eu posso estar onde eu estiver, eu te adoro, porque os verdadeiros adoradores, irmãos, eles adorarão o Pai, Espírito e verdade. Onde eu estiver, eu adoro a Deus. Por isso que Paulo disse orar sem cessar, porque nós podemos orar sem cessar. Porque mesmo eu não estando de joelho no meu quarto, ou na igreja, mas eu estou orando no pensamento, onde eu estiver andando, trabalhando, saindo, pilotando a moto ou o carro, onde eu estiver, eu estou orando. Porque muita gente só se lembra de Deus numa hora dessa, na hora do sofrimento, na hora da aflição. O povo de Deus ficava pecando na idolatria, na imoralidade. Mas quando vinha uma coisa, quando vinha um aperto, aí eles iam correr para orar. Mas por que eles não vivem em uma vida de obediência, orando sem cessar? Eu tenho que orar sem cessar. Não é orar agora quando vem um aperto, não. É ler a Bíblia agora quando está no aperto, não. Eu tenho que estar sempre em oração, sempre lendo a palavra de Deus, sempre em contato, ligado, sintonizado com os céus. Porque nós não somos daqui, meu irmão. Nós não somos daqui, você não é daqui, eu não sou daqui. Nós estamos aqui esperando a hora de Jesus arrebatar a sua igreja, somente. Só o que eu estou fazendo aqui é isso, esperando o momento do arrebatamento. Eu não estou aqui esperando coisas daqui da terra, não. Mas tem muita gente que ainda está esperando não sei o que daqui da terra, eu não sei o que é que eles estão esperando aqui na terra. Porque eu não estou aqui esperando nada dessa terra. Eu estou esperando a vida de Jesus. Somente isso. Mas para termos uma oração respondida, como Ezequias teve a oração respondida, nós temos que estar enquadrado com esse texto aqui, 7:14 de 2 Crônicas. Temos que estar em humilhação, ser humilde, não é ser orgulhoso, não é ser humilde. É tanta gente orgulhoso, prepotente, arrogante, e diz que é crente. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser humilde e manso de coração. Buscar a sua face, não buscar prosperidade aqui na terra, mas é buscar a face de Deus, é buscar a face do Senhor, é ter comunhão com Deus. Se converter dos seus maus caminhos. Não é se convencer, não. É se converter. Porque há muita gente convencido, mas não é convertido. Mas o que vale para Deus é ser convertido. Porque o convencido pode até enganar, mas não engana a Deus. Pode enganar a mim, enganar você, enganar a igreja, enganar o povo de Deus, enganar a esposa, mas não engana a Deus. Porque Jacó, ele pode ser o que for, mas ele se converteu. Ele se converteu. Então, meus amados irmãos, é necessário que a gente se humilhe a Deus. Não adianta orar sem se converter, sem ser convertido. Porque a oração primeiro é para mim mesmo, é para eu mudar.
Se eu oro e não mudo, eu não estou orando nada. A oração é uma mudança de vida. Eu tenho uma vida transformada. É para eu ser restaurado primeiro. Pode ver que só vem a resposta de Deus depois que primeiro. Tem gente que ora e permanece do mesmo jeito. Permanece com o mesmo pecado, com a mesma falha, com a mesma fraqueza. Então a oração dessa pessoa não está enquadrada aqui em 7,14 segundo as contas. Porque primeiro eu tenho que mudar. Tem que haver uma mudança em minha oração, muda a minha vida. Um homem carnal, quando ele começa a orar, ele passa a ser um homem espiritual, porque vem na vida dele as coisas espirituais começam a brotar nele. A oração é para mudar a minha vida. A oração é como sacrifício. Eu tenho que sacrificar a Deus a minha vida. Como 12:2 de Romanos, Paulo disse que a gente deve oferecer a nossa vida em sacrifício vivo. Porque ali a nossa natureza carnal ela é queimada, ela é mortificada e começa a se manifestar o novo homem. Quando nós oramos de todo o coração, nós somos transformados. E é isso que Deus quer. É por isso que Ele permite, é por isso que Ele envia essas pragas, essas coisas ruins, esses vírus, para que o povo se arrependa, para que o povo se humilhe, para que o povo busque mais a Deus, para que o povo deixe o pecado, deixe a maldade e volte para o Deus dos exércitos. E quando nós fazemos assim, Ele ouve a oração. Que depois que esse vírus passar, vai vir coisas piores também, pior do que o vírus. A fome, a inflação, a economia vai cair, vai abalar, já está abalando a economia. A economia no Brasil já não anda muito bem. Um PIB de 1 bilhão é muito pouco. Para um país de 200 milhões de habitantes, no Japão o PIB lá é mais de 5 bilhões. 5 trilhões. Enquanto aqui no Brasil, o PIB é 1 trilhão. Muito pouco. Então a economia aqui já está abalada. E o Japão é 50 milhões de habitantes, 50 e poucos milhões de habitantes, aqui é mais de 200 milhões. Um PIB aqui de 2 trilhões ainda era fraco, quanto mais de 1. Mas nós sabemos uma coisa, que tudo isso é para o povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Que possamos estar firmes na rocha. Talvez alguém diga assim, numa hora dessa, numa aflição dessa, esse pregador, esse irmão vai trazer uma palavra dessa. Sim, meu irmão. A palavra é essa mesmo, a palavra que é isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos, da verdade, da palavra de Deus, para que a gente possa se fortalecer e obedecer à voz de Deus e fazer a sua vontade, para quando nós orarmos, Ele ouvir as nossas orações. Que Deus abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém.